Gênesis 39. A partir do verso 1, né? Na minha tradução está escrito assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que ele realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de todos os seus bens. Potifar deixou que ele cuidasse da sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou cuidado sobre a casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele os cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele recusou e disse: meu senhor não se preocupa com alguma coisa de casa, e tudo que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra e nós te pedimos que nessa noite o Senhor fale conosco aqui, que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesse ambiente e que o Senhor possa fluir através de nós, que nós possamos ser tomados por revelações que o Senhor tem para as nossas vidas hoje, que hoje haja metanoia, que haja mudança de concepção, de vida, de reino, de histórias, que nós possamos verdadeiramente ouvir a tua voz aqui e dar ouvido a essa voz, em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem de hoje é: o futuro está pronto, e a verdade é que eu tenho, a cada dia que passa, mais certeza disso, e a prova que eu tenho de que o futuro está pronto é porque Deus já está lá, e Ele já visualiza o futuro. Deus, Ele tem um retrato do futuro já tudo preparado para mim e para você. Eu queria nessa noite falar sobre sonhos, e é impossível falar sobre sonhos sem falar sobre esse grande homem chamado José, o 11º filho de Jacó, o filho da sua velhice, o filho que ele mais amava. Essa história ela aconteceu aproximadamente há 1750 anos antes de Cristo. O patriarca, o pai da fé, o amigo de Deus chamado Abraão, ele sai do Iraque, Ur dos Caldeus, e ele segue em direção a Canaã, com uma promessa de Deus de que a sua semente seria multiplicada como as estrelas do mar e as areias dos lugares onde ele pisou. Ele saiu com uma promessa de Deus e com uma certeza de que quem tem uma promessa de Deus não precisa de absolutamente mais nada. E a Bíblia fala que esse homem, ele teve um filho chamado filho da promessa, que era Isaque. Isaque, ele prosperou demais, peregrinando sobre a terra que o seu pai havia recebido por herança do Deus eterno. E a Bíblia diz que Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó se casou com muitas mulheres, mas a Bíblia fala que a mulher que ele mais amou foi Raquel, foi a primeira, sua prima, filha de Labão. E a Bíblia fala que quando ele morava com Labão, ali depois de
muitos anos ter trabalhado para Labão, num determinado momento ele resolveu no seu coração sair dali. E quando ele decidiu sair daquele lugar, a Bíblia fala que em 6 anos ele enriqueceu de uma forma extraordinária, ao ponto dele ter saído daquela terra mais rico do que o seu sogro Labão. Você imagina alguém que tinha a bênção de Deus e resolveu trabalhar como empregado para alguém, e depois de 6 anos ele saiu mais rico do que o patrão, contrariando todo tipo de lógica humana. E o nome disso é exagero de Deus, o nome disso é matemática do céu, o nome disso é bondade do Senhor, é bênção de Deus. A Bíblia fala que esse homem, chamado Jacó, ele teve 11 filhos, e o 11º filho é chamado José, o filho da sua velhice, que ele teve com a mulher que ele mais amou na sua vida, que era Raquel. A Bíblia fala que Raquel era estéril, ela não podia ter filhos, e o maior sonho de Raquel era dar à luz a um filho, ela desejava ter um filho homem. Raquel, ela sonhou, ela pediu, ela orou, ela desejou ter filhos. E aqui começa a história dos sonhos que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Porque Deus, a Bíblia fala que Deus se lembra de Raquel, e Deus resolve abrir a madre de Raquel e fazer com que a madre dela se tornasse fecunda. Raquel então é abençoada e ela é engravida na velhice de Jacó. E eu entendo com isso, a primeira coisa é que existem sonhos que são nossos, são seus, são meus. E se colocarmos esses sonhos diante de Deus, o Senhor, Ele pode se lembrar de nós e tornar realidade esses sonhos da minha e da sua vida. Existem sonhos que são de Deus, e esses sonhos de Deus, eles também se tornam realidade nas nossas vidas quando nós nos alinhamos. Existem sonhos de Deus que não são cumpridos, Rafael? Sim. Um pregador que morreu em 2014, que ele dizia que o lugar mais rico do mundo não era o templo de Salomão, e olha que tinha muito ouro lá, tinha muita riqueza. Ele diz que o lugar mais rico do mundo não são as minas que existem na África, de ouro, de diamante. Ele dizia que o lugar mais rico do mundo são nos cemitérios, porque lá existem milhares e milhares de sonhos, lá existem projetos, lá existem idealizações que não passaram de sonhos. Homens e mulheres que resolveram sonhar promessas de Deus que não se tornaram realidade. A Bíblia diz que José, ele é fruto de um milagre. E a primeira coisa que eu aprendo com isso é que milagre é tudo aquilo que você muito precisa, mas que o dinheiro não pode comprar. Porque tudo aquilo que é uma necessidade para você, escute isso, se o dinheiro pode comprar, isso não se configura milagre. Porque milagre é aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu vou citar um exemplo. A Bíblia fala que os discípulos, eles estavam reunidos e havia uma grande multidão sentada, cerca de aproximadamente, algumas traduções dizem 16, outros 12 mil pessoas. Jesus então olha para a multidão e vê que eles já estavam ali há horas. Jesus chama os seus discípulos e diz para eles: deem de comer para essa multidão. Os discípulos então, eles param estarrecidos e perguntam uns para os outros quantos denários seriam necessários para alimentar essa multidão. Eles tinham uma grande necessidade. Só que quando você tem uma necessidade, você pensa no dinheiro e você imagina que o dinheiro pode resolver esse problema. Você não pode buscar por um milagre. Quando eles chegam diante de Jesus e eles indagam a Jesus, Jesus mostra para eles que o milagre, ele se configura não propriamente com a necessidade do dinheiro. Ele multiplica os pães. E ele mostra para mim e para você que o milagre, ele não tem nada a ver com dinheiro. E eu quero dizer para você, não se engane, 90% das pessoas, elas acham que necessitam de um milagre que se traduz em dinheiro. Se
você veio aqui nessa noite, você tem um sonho, você acha que esse sonho, essa promessa, ela se configura algo ligado à parte financeira, eu quero dizer para você que isso não tem nada a ver com o milagre, porque milagre é aquilo que o dinheiro não pode comprar. A Bíblia diz que ela teve um filho chamado José, os sonhos dela se tornaram realidade, e agora, José, ele tinha 17 anos de idade, Jacó não era rico, Jacó era riquíssimo, Jacó havia herdado toda a fortuna do seu pai, e Abraão não tinha pouca coisa não, deixou muito para Isaac, Isaac deixou tudo para Jacó, ele era riquíssimo, ele era próspero, e a Bíblia fala que Jacó então deixou para os seus filhos toda a riqueza que ele tinha, mas na criação dos seus filhos, Jacó ele tinha a sabedoria de Deus, por isso a Bíblia fala que aos 17 anos de idade, José, ele pastoreava as ovelhas do seu pai. Não é porque o seu pai era muito rico ou riquíssimo que ele não trabalhava, pelo contrário, o pai dele colocava ele para trabalhar, e trabalhar desde cedo. Ele pastoreava as ovelhas, as muitas ovelhas, os animais do seu pai, e todos os irmãos de José faziam isso, até que um dia Deus dá um sonho para José, na verdade 2 sonhos, e a Bíblia fala que ele era o filho predileto de Jacó, e por isso ele sofria ódio dos seus irmãos, ele tinha uma espécie de predileção pelo seu pai. Os irmãos deles odiavam a ele, simplesmente porque o pai decidiu amar mais a ele, o filho da sua velhice. Havia dado uma túnica colorida como sinal de predileção, mas ainda assim, com toda a riqueza, Jacó colocava ele para trabalhar, não dava moleza para ele. E com 17 anos de idade, a Bíblia diz que Jacó ele se encontrava em Hebrom, e os seus filhos resolveram pastorear as ovelhas do seu pai, aproximadamente 100 quilômetros de Hebrom, e eles levaram ali as ovelhas e ficaram um determinado tempo lá, até que Jacó então chama José e diz para ele o seguinte: eu quero enviar você aos seus irmãos, e eu quero que você traga notícia dos seus irmãos. Ele era odiado pelos irmãos, e ele sai em direção onde os irmãos estavam, e os irmãos, ao avistarem ele de longe, os irmãos percebem, vem lá o sonhador, e ainda vem com a túnica, com um sinal, com aquilo que representa, com aquilo que tipifica a inveja. Escute o que eu vou dizer. Há algum tempo atrás eu preguei aqui e eu disse que a inveja não é desejar o que o outro tem, porque isso também é inveja, mas isso aí é inveja no nível básico. Existe uma inveja que é pior do que essa, você não querer que o outro tenha aquilo que ele tem. É profundo isso. Não é simplesmente você querer o que o outro tem, é você não querer que ele tenha o que ele tem. Foi isso que os irmãos de José sentiram. Eles não queriam propriamente o amor e a predileção do pai, eles não queriam que José tivesse isso. Decidiram matá-lo, até que Rúben, o primogênito, aquele que iria herdar a bênção de primogenitura de Jacó, ele então entra na defesa, não permitindo que os seus irmãos matem José, lançam ele numa cova. Estava tudo planejado para a morte, para que os sonhos dele acabassem ali naquela cova, sem água, sem nada. Mas quem sonha os sonhos de Deus jamais serão frustrados. A Bíblia diz que Rúben, ele se levanta e ele diz que o sangue dele não se recaia sobre nós. Ele vê então uma grande caravana dos midianitas que vinham de Gileade, trazendo especiarias, trazendo bálsamos para o Egito. Então eles vendem por 20 moedas de prata José. José, agora com 17 anos de idade, é escravo. Alguém que era livre, alguém que era herdeiro de uma fortuna absurda. Ele agora é escravo e ele segue numa caravana em direção ao Egito. E quando chega no Egito, José é colocado no mercado de escravos, até que passa um homem chamado Potifar, oficial de Faraó. Ele olha para José e ele resolve comprar José, e ele leva José para sua casa. Potifar era um homem rico. Escute o que eu vou dizer. José foi colocado na senzala, numa espécie de segunda casa,
dentro da casa de Potifar, assim como havia na época de escravatura. Somente alguns escravos tinham o privilégio de se colocarem na casa principal. E o fato de um escravo estar na casa principal era uma espécie de status para ele, porque ali ele era muito bem tratado, ali havia energia elétrica, ali havia certas mordomias. Mas José, ele não teve isso. Ele ficou na senzala, e a Bíblia diz que lá na senzala o Senhor era com ele em tudo que ele fazia. Todas as pessoas estavam acima dele. Haviam chefes, encarregados, supervisores. Ele era o cara que fazia o serviço braçal, o serviço mais difícil. E você não vê em nenhum momento a Bíblia fazendo menção de que José, por ser filho de Jacó, um dos patriarcas, ele dizer: como eu posso estar aqui, eu sendo filho de Jacó? Você não vê em nenhum momento José, ele desejando o lugar que não era dele. Ele era alguém que havia recebido uma educação diferente daqueles escravos. Ele era alguém que tinha uma certa cultura, uma certa influência de informação. Mas a Bíblia não fala que em nenhum momento José, ele disse: ah, se eu tivesse no lugar desse capataz, ah, se eu fosse gerente daqui, como eu poderia fazer diferente? Eu faria isso, eu faria aquilo outro. Não, em nenhum momento você vê ele fazendo conjectura. A Bíblia diz que ele era o melhor escravo que ele poderia ser para a glória de Deus. E tudo aquilo que ele colocava a mão prosperava, e o Senhor abençoava poderosamente. E a Bíblia diz que ao ponto que ele muito trabalhava, o seu Senhor observou que tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava. E por isso ele resolveu tirá-lo dali e levá-lo para a casa principal. E lá, num determinado momento, depois de muito fazer e prosperar, a Bíblia diz que Potifar resolve colocar ele como alguém no lugar mais alto que havia. Potifar diz para ele: olha, você vai ocupar o lugar mais alto aqui, você só vai perder para mim aqui. E eu tenho um pedido para fazer para você. Você pode fazer o que você quiser, mexer no que você quiser, você só não pode tocar na minha esposa, que a Bíblia não fala nem o nome dela. Boa coisa não deveria ser. E eu quero que você entenda isso. Quando Potifar diz isso para José, provavelmente ele já conhecia a mulher dele, ele já conhecia a mulher que ele tinha, porque a Bíblia fala que José, ele era um homem temente a Deus. O versículo que eu li diz que Potifar, ele só tinha trabalho de botar comida na boca. O Eugene Peterson, ele diz isso: a única coisa que Potifar se preocupava era em colocar comida na boca, mais nada. José administrava tudo. Mas eu quero que você entenda isso. O pai de José, ele não pulou etapas, ele não encurtou caminhos, ele não abreviou processos. E aí é que muita gente se perde, porque você se encontra numa posição menor, e você começa a trabalhar, e você começa a olhar para as pessoas que estão à sua volta, e as pessoas estão crescendo. Talvez alguém que entrou junto com você e logo foi promovido e foi colocado num cargo de proeminência, e você diz: ah, ele foi promovido e eu não fui. E aí você começa a sentir a mesma coisa que os irmãos de José sentiram. Você começa a ter inveja, e você começa a dizer: ah, se eu tivesse nesse cargo eu faria isso, eu faria aquilo. Isso é uma mentira, um dedo engano. Porque José, ele era quem ele era para a glória de Deus, e por isso Deus abençoava. Isso é igual a pessoas que você já deve ter ouvido falar isso. Se você já falou, por favor, não acuse, para que as pessoas não descubram que você falou isso. Tem gente que fala assim: ah, se eu tivesse dinheiro eu ia abençoar tanta gente. Tem gente que fala isso. Mas a verdade é que com aquilo que tem não faz nada. E por isso não é com mais dinheiro, não é com mais posição social, não é com mais influências que você vai fazer aquilo que você já poderia fazer com aquilo que você já tem. A Bíblia fala que ele resolve governar, e ele governa com excelência. Sabe por quê? Porque o pai dele teve a capacidade de botar ele para fazer o serviço menor, para que ele aprendesse. Você já viu gente que cresceu? Você já viu gente que não teve nada, que veio lá de baixo,
que Deus prosperou, que Deus abençoou, que se tornou próspero, que tem empresas, que tem bens, que construiu um império, não tinha nada, família pobre, Deus abençoou, se tornou alguém rico, e aí trabalhou desde cedo, teve filhos. Aí quando os filhos começam a crescer, a primeira coisa que ele faz é colocar o filho dele para ser chefe, sem antes ter sido empregado. Eu pergunto para você, vai dar certo um negócio desse? Não vai nunca, porque você tem o que você tem, porque um dia você foi empregado para depois você ser patrão, e você interfere, você inverte toda a ordem natural, colocando o seu filho por cima, antes dele ter sido colocado por baixo. Jacó não fez isso. Jacó tinha muito dinheiro, e a primeira coisa que ele fez com o filho dele, com os filhos dele: vocês vão aprender de baixo, vocês vão dar valor, vocês vão trabalhar, vocês vão botar a mão na massa. E a Bíblia diz que esse homem, ele prosperou ao ponto de fazer com que o seu senhor olhasse para ele e visse a bondade de Deus na vida dele, até que os sonhos de José, eles são colocados em xeque. A mulher do seu senhor começa a flertar com ele. Ele era um jovem, a Bíblia diz que ele era bonito, bem apresentável, então ela começa a seduzir, e José era um homem temente a Deus. Ele não temia Potifar, ele não temia a esposa de Potifar, ele não temia os ismaelitas quando ele foi levado escravo, ele temia o Senhor. E o salmista diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a Bíblia fala que quando ela agarra José e ela diz para ele: deite-se comigo, ele diz o seguinte: como eu poderia fazer isso? Meu Senhor colocou tudo isso aqui sobre os meus cuidados, e pediu que somente em você eu não tocasse. Como eu cometeria tamanho pecado diante do meu Deus? Alguém que honra a Deus, alguém que teme o Senhor, escute o que eu vou dizer. Se você não teme o Senhor, você não vai temer mais nada. Se você não tem o temor do Senhor na sua vida, dificilmente as outras coisas você vai temer. Eu me lembro que um dia eu chamei a minha esposa, quando a gente era noiva ainda, e eu disse para ela: olha, a partir de hoje nós vamos fazer aqui um propósito diante de Deus, eu e você, e eu quero que você entenda que a partir de hoje eu vou dedicar a minha vida a ter uma vida de fidelidade ao Senhor, porque à medida em que você vê a fidelidade de Deus na minha vida, todas as outras coisas elas vão convergir numa mesma direção. Porque se eu não for fiel ao Senhor em tudo na minha vida, eu jamais vou ser fiel a qualquer outra coisa. José, ele era fiel ao Senhor, ele temia o Senhor, Deus abençoava ele, e a Bíblia diz que a mulher o seduziu, ele disse não, ela pega a capa dele, ele vai embora, a capa fica como uma espécie de munição para dizer que ele havia a desejado e agarrado à força. José então é preso injustamente, e eu aprendo com isso que quem faz a coisa certa nem sempre também dá tudo certo, porque ele estava fazendo tudo certo, ele estava obedecendo a Deus, mas o profeta Naum, no capítulo 3, diz que os caminhos do Senhor são na tempestade e na tormenta. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Existem caminhos que se apresentam diante de nós para a realidade de sonhos de Deus nas nossas vidas que nós não conhecemos, porque tudo que nós queremos é um atalho, e ainda assim ele entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele. Foi o que Paulo disse em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, Paulo diz: se você ama Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Mas se você realmente a Deus, porque quem ama a Deus teme o Senhor. José, ele então é preso injustamente, e agora ele é colocado num calabouço do Egito. E José, ele não vê outra alternativa a não ser começar novamente a sua vida,
a honrar ao Senhor de baixo. Ele se encontrava num calabouço e ainda assim ali ele temia o Senhor. Ele tinha muitas pessoas acima dele, alguém que já era governador da sua casa, mas que havia sido testado. Sabe, quantos tem sonhos aqui? Levanta a mão bem alto para o Senhor ver. Quantos tem sonhos aqui? Quando temos sonhos em algum momento da nossa vida, esses sonhos eles são colocados em xeque. E é muito comum que diante de ofertas, de manjares, de pratos de lentilhas que são colocados diante de nós venhamos a pensar em trocar aquilo que mais desejamos na vida por aquilo que desejamos no momento. E eu digo para você, nunca troque o que você mais sonha e deseja na vida por aquilo que você deseja no momento, porque você vai se arrepender. José, ele decidiu não trocar aquilo que talvez a sua carne desejasse por um momento, por aquilo que ele mais desejava, que era cumprir os sonhos de Deus na vida dele. A Bíblia diz que ele lá no calabouço, ele então começa a se sobressair. O Senhor era com ele. Tudo que ele colocava a mão prosperava. Tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava. E tudo que José fazia, ele era bem sucedido, porque o Senhor era com ele. Observe, Potifar poderia ter matado José, mas a verdade é que a Bíblia não fala isso, mas eu tenho um entendimento de que ele sabia quem a mulher dele era, e ele sabia aquilo que ele havia perdido, que era a bênção de Deus na vida dele. E eu acredito que Potifar era até grato por tudo aquilo que José havia feito para ele. E um ser humano que não é grato, ele não serve para nada, irmãos. Sabe, Davi, com 17 anos de idade, Davi estava pastoreando as ovelhas do seu pai nas colinas. A Bíblia diz que Davi, ele não tinha riqueza, ele não tinha ouro, ele não tinha prata, ele não tinha coroa, ele não era rei, ele era bastardo, ele era desprezado pelos seus irmãos. Davi, ele pegava a harpa dele e ele começava a tocar naquelas colinas. E Davi ficava pensando assim: o que eu posso fazer para agradar ao Senhor? Os pensamentos de Davi eram esses: o que eu posso fazer para agradar ao meu Deus, ao meu Senhor? E a Bíblia diz que ele foi honrado porque ele era um homem segundo o coração de Deus, não pelo que ele fazia, mas por quem ele era. Porque ele vivia o tempo todo querendo agradar ao Senhor. Ele vivia o tempo todo honrando ao Senhor. Ele vivia o tempo todo reconhecendo o Senhor. Provérbios 3 diz: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A Bíblia fala que quando Davi ele se tornou rei de Israel, ele estava num grande palácio luxuoso, cercado de ouro, cercado de riqueza, cercado de governos, um grande exército. E ele sentou no trono dele com uma coroa pesada sobre a sua cabeça, um cedro de ouro puro. E ele parou e ele pensou: o que eu posso fazer para agradar o Senhor? O que eu posso fazer para agradar ao meu Deus? E a Bíblia diz que ele chama o profeta Natã e diz: eu vou construir um templo para o meu Deus, porque eu habito num palácio e o Senhor tem habitado numa barraca, numa tenda. E lá ele diz: o que eu posso fazer para agradar ao Senhor? Você entende qual é o segredo? O segredo é ser grato ao Senhor. O segredo da prosperidade da Bíblia não é teologia da prosperidade, é bênção de Deus que delibera sobre o seu povo. A Bíblia diz que o segredo é agradar ao Senhor. Por isso que o salmista diz, Salmo 34, 7: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque quem agrada ao Senhor tem os seus desejos, os seus sonhos e os seus projetos atendidos. Agora, existem pessoas que querem viver somente os seus sonhos e se esquecem de Deus. Deus para elas é o quê? É um trampolim, é uma etapa que elas vão pular aqui e chegar no destino final. Deus não tem compromisso com essas pessoas. A Bíblia diz que lá ele começou a sobressair porque o Senhor era com ele. Ele revela 2 sonhos de 2 homens que trabalhavam no palácio.
E Deus então dá uma oportunidade para que ele seja governador do Egito todo. Faraó pega o anel do dedo dele e coloca no dedo de José e fala para ele o seguinte: olha, abaixo de mim ninguém manda, só você. Ali naquele momento, os sonhos de Deus começam a tomar uma linha reta, sem atalhos. O Egito passa por 7 anos de prosperidade, 7 anos de miséria, até que todas as nações vizinhas têm que ir ao Egito em busca de alimento, inclusive Jacó, que era muito rico, com os seus irmãos. E ali os 2 sonhos de José, eles se tornam realidade. José, ele vê os sonhos de Deus se tornando realidade muitos e muitos anos depois, ele sendo fiel. E isso prova para mim e para você que o nosso Deus é um Deus que nos surpreende, é um Deus do exagero, é um Deus que quando faz, ele não faz em medida, ele faz além da medida. A Bíblia fala no livro de 2 Reis que uma mulher, ela procura Elias, e ela fala para Elias, ela era viúva, ela tinha uma dívida terrível, os seus filhos iam ser vendidos para pagar a sua dívida. Ela procura o profeta e ela diz: meu Senhor, me ajude, porque os meus filhos serão vendidos para pagar a dívida. Deus era com Elias, e Deus era com aquela mulher. Deus então usa Elias, Elias fala para ela: o que você tem? Você lembra de domingo passado que eu disse? Deus trabalha em parceria, Deus usa o que tem, Deus não precisa de dinheiro, Deus precisa de predisposição. O profeta pergunta: o que você tem? Ela diz: eu tenho uma botija com um pouco de azeite. E ele disse: isso é mais do que suficiente, pode trazer. Você tem também relacionamentos? Você tem network? Então faz o seguinte, começa a correr aí nos seus vizinhos e começa a perguntar quem tem vasilha para te emprestar, e pega o máximo de vasilha que você puder. Depois você entra dentro do seu quarto e você fecha a porta. Sabe por quê? Porque na relação com o divino, escute o que eu vou falar, abre o entendimento aí, tudo acontece no secreto. Tem muita gente querendo e buscando coisas da parte de Deus no coletivo, mas é no secreto que Ele revela, é no secreto que Ele abençoa, é no secreto que Ele de uma forma abundante delibera sobre a sua vida. A Bíblia fala que aquela mulher, ela entra em desespero, ouve a voz do profeta, pega uma grande quantidade de vasilha e ela começa a derramar, e a Bíblia fala que as vasilhas começam a se encher, até que não há mais vasilhas. Ela chama os seus filhos: rápido, tragam mais vasilhas. E os filhos acabaram as vasilhas, e no exato momento que acabam as vasilhas, o azeite cessa. Ela vai em direção ao profeta e ela ouve do profeta o exagero de Deus, além das expectativas humanas, porque Deus surpreende. Ela diz para o profeta: olha, meu senhor, houve um grande milagre na minha casa. E o profeta diz para ela: vai, vende o azeite, paga a sua dívida. Isso seria o suficiente, e isso seria o necessário, e isso seria o sonho dela. Mas eu disse para vocês que Deus é Deus de exagero, é Deus que surpreende, é Deus que vai além de medidas normais. E Ele diz para ela: o que sobrar você sobrevive o resto da sua vida. Isso é a abundância de Deus. Eu me lembro do Salmo 23, no versículo 5, que ele diz: unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Porque a bênção de Deus na minha e na sua vida, ela transborda. A Bíblia fala que José sonhou os sonhos de Deus, e quem sonha os sonhos de Deus é honrado pelo Senhor. E ele não somente é honrado pelo Senhor, mas todas as pessoas que estão à sua volta, elas são alcançadas pela bênção que Deus deu a ele. Deus não prosperou somente José e colocou ele como o segundo homem mais importante do mundo antigo. Deus deu a oportunidade de José abençoar todos os hebreus, todos os seus irmãos de sangue. Você entende isso? Você entende a matemática e lógica de Deus? A forma como Ele tem de fazer e de se mover na minha e na sua vida quando confiamos nele? Quando decidimos sonhar os sonhos de Deus, quando decidimos definitivamente esperar nele, confiar nele, depender dele, é um fluir. É um fluir, irmãos. Eu disse para os irmãos, eu fui para Israel
e não tinha dinheiro, com dificuldade, com filho pequeno. Quem tem filho pequeno aí sabe, dá glória a Deus aí. É luta, meu irmão. Tem gente que me diz assim, é porque não está na escola ainda. Aí eu falo, que inveja é essa? E aí eu fui para Israel. E aí Deus preparou tudo, porque se é o meu sonho, e eu estou alinhado com o Senhor, é sonho de Deus. Porque o desejo de Deus é realizar sonhos daqueles que agradam o coração dele. E aí um irmão falou, fala o mês. Eu disse para ele, agosto de Deus. Aí eu falei, vê um mês, vê uma data. Aí a gente viu. Aí compramos, ele conseguiu uma passagem. Eu falei aqui, R$3.500 para Israel. O que é isso? E de volta. Mas eu disse para os irmãos que Deus é Deus que surpreende. É o Deus da graça, é o Deus do favor, é o Deus do exagero. Aí o irmão foi e falou assim, pastor, vou dar uma olhada no site aqui da Latam. Aí começou a pesquisar, começou a ver. Eu não entendo nada disso. Aí ele foi e me mandou uma mensagem, rapaz, tem uma bênção para contar. Eu falei, mais bênção? Porque só o fato de já ir foi uma viagem de sonhos. Desde 1996 eu sonho com isso. Aí ele falou, consegui um upgrade, nós vamos de primeira classe de graça. Irmãos, eu fui deitado 13h30. E eu olhei para aquele lugar, com cardápio, entrada, prato principal, sobremesa. O cara que estava do meu lado, ele chegou e pediu assim, traga a carta de vinho, por favor. Eu falei, que isso? Aí, o comissário de bordo não entendia muito bem, às vezes eu pedia para ele traduzir. Falou assim, faça um favor para mim, não estou entendendo o que esse cara está falando aqui. Aí ele pegou a carta de vinho e falou assim, queria essa 2011. Eu falei, rapaz, para quem bebe é uma maravilha. E ali eu vi a mão de Deus, eu levantei a minha mão e eu falei, obrigado, Senhor, porque isso aqui não é sonho, isso aqui é além da medida, isso aqui é o exagero de Deus. O futuro está pronto, ele está preparado. Eu não sei qual é o caminho que Deus vai usar para a gente chegar, mas eu quero dizer para você, que se você permanecer fiel a Ele, totalmente nele, os sonhos e planos de Deus serão cumpridos na sua vida. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, prometendo Deus não irá cumprir. Ele é Deus, Ele é Deus das nossas vidas. Aleluia. Eu gosto muito de um versículo, o capítulo 8 de Deuteronômio para mim é incrível. E o versículo 17 diz o seguinte: eu é que dou capacidade para produzir riquezas. Olha só, Deus falando para o seu povo, sou eu que dou a capacidade de produzir. Escute, a Bíblia não fala que é a capacidade de dar, a Bíblia fala que é a capacidade de produzir. Você sabe o que quer dizer isso? Isso vem através do seu trabalho, isso vem através do seu esforço, isso vem através do trabalho das suas mãos, porque Deus abençoa aqueles que estão alinhados com Ele. Todas as pessoas da Bíblia que foram comissionadas pelo Senhor, todas elas tiveram que fazer alguma coisa, porque Deus sempre trabalha em parceria. Tem muita gente levantando a mão e querendo algo da parte de Deus, que não é um milagre da parte dele. Eu disse no início da mensagem, escute isso, abra o seu entendimento. Se o dinheiro pode comprar, isso não é milagre, isso não vai vir da parte de Deus. Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. Deus faz aquilo que o dinheiro não pode comprar. Deus delibera quando o homem diz não, quando o homem diz não há mais jeito, quando o homem diz acabou. E aí Ele se manifesta e Ele contraria, porque Deus, Ele é especialista em levantar as coisas loucas para confundir as sábias, para que o nome dele seja exaltado, porque Ele é Deus. E a Bíblia diz que José não se usurpou, mesmo sendo governador. Poderia mandar matar os seus irmãos, mas entendeu que durante a caminhada existencial dele e todos os sofrimentos da vida dele, os irmãos dele foram apenas um instrumento da parte de Deus, foram apenas uma etapa da parte de Deus. Sabe gente que não anda olhando no retrovisor, sabe gente que não guarda rancor,
Sabe, gente que não fica sentindo, ressentindo coisas que foram feitas lá atrás. Sabe, pessoas que não têm tempo para ficar perdendo com lamento, com questões pequenas, porque sabe que o futuro é grande em Deus. Essa semana eu estava aqui nesse terreno aqui do lado. Eu estava aqui do lado aqui, Jefferson. Estava com um irmão aqui no estacionamento, estava saindo. Aí com o carro, aí eu parei, saí do carro, cheguei pro irmão e falei assim: olha para cima, aqui no estacionamento. Aí ele: tá vendo o quê? Perguntei para ele. Aí ele falou assim: tô vendo o céu. Eu falei: eu tô vendo um galpão aqui, porque o futuro já está pronto, ele já está preparado. Porque quem sonha os sonhos de Deus vai ver antes de tudo estar pronto. Nós sonhamos com isso tudo aqui, irmãos, ó, que custou muito dinheiro, muita dificuldade. Tem um monte de boleto lá que está dando cria. Eu falei para o irmão: separa o macho e fêmea, porque eles estão procriando, eles estão acasalando e está dando um filhotinho. Loucura. Só que antes disso tudo aqui está pronto, para a glória de Deus. A gente já havia visto isso aqui, a gente já havia vislumbrado isso aqui, a gente já havia desfrutado disso aqui, porque o futuro está pronto. O futuro está preparado, esperando você. Por isso, faça como Paulo, que disse em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, que diante de dificuldades pequenas que estavam vivendo, e ele não passou por dificuldades pequenas, ele disse: as tribulações desse tempo presente jamais poderão se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Maior é o meu Deus, maior é o Deus que você serve do que qualquer outras coisas. Raquel, ela tinha um sonho. Deus olhou para ela e disse: se o sonho é seu, se é importante para você, é importante para mim, porque o seu coração é um coração que tem me agradado. A Bíblia fala que tudo que Davi fez porque o Senhor era com ele. Se você vê no final da vida de Davi, tudo que ele fez, tudo que ele empreendeu, e Deus falou para ele: Davi, você vai morrer, meu filho, mas eu prometo para você que o seu trono vai ser eterno, e eu vou fazer com a sua geração, com a sua descendência, coisas maiores ainda do que eu fiz com você. Tudo que um pai quer é que o filho vá além dele. Um dia eu disse numa mensagem: se existe alguém que você não tem inveja, é do seu filho, da sua filha. Se existe alguém que você deseja que prospere, que cresça mais do que você, é o seu filho ou a sua filha. Nem mulher, a gente às vezes pensa isso, mas filho pensa. E a Bíblia fala que tudo que ele queria era que o filho dele fosse mais longe do que ele. E a Bíblia diz, o livro que Salomão escreveu, Eclesiastes, um livro que ele escreveu na maturidade da vida dele, no auge da maturidade. A Bíblia fala que Salomão, ele escreveu: tudo que os meus olhos desejaram, eu tive. Tudo que ele quis, ele comprou. Tudo que ele quis, ele mandou construir. Tudo que ele desejou, ele fez, ele experimentou. A Bíblia fala sobre uma mulher chamada a rainha de um império persa, chamado Sabá, que veio conhecer. E a Bíblia diz que Salomão, ele abriu o seu palácio, abriu as câmaras onde ele guardava todo o ouro que o pai dele havia juntado. Quando Salomão resolve construir o templo, vocês já devem ter visto aquela cúpula dourada que tem nas fotos de Israel, né? O Domo da Rocha. Aquilo ali é chamado de Domo da Rocha. Aquilo ali é uma esplanada que é território árabe. Ali embaixo, exatamente ali embaixo, tem uma rocha, que é uma parte plana do Monte Moriá. Foi ali que Abraão levou Isaac, colocou, fez um altar ali em cima e ia oferecer Isaac em sacrifício. E quando Salomão construiu o templo, o tabernáculo do Senhor, e ali em cima daquela rocha, no marco zero, ele colocou a Arca da Aliança. Ali é o Santo dos Santos. E a Bíblia fala que Salomão, quando fez e empreendeu no templo, tudo ele fez com excelência, tudo de ouro fino. O cedro ele trouxe do Líbano, ele não usou nem do vale. Muita riqueza, muito luxo.
E a Bíblia diz que Salomão, isso está em 2 Crônicas, capítulo 6, ele faz uma oração ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Quando ele constrói o templo, ele diz: hoje se cumpre mais uma promessa do Senhor na minha vida. Gratidão, capacidade de reconhecer, capacidade de ver que aquilo que tem veio pelo Senhor. Quem não consegue ver isso, irmãos? Quem não consegue ver Deus nas mínimas coisas, não vai ver Deus nas coisas grandes. Tem gente que está pedindo a Deus para ser abençoado, para abençoar pessoas. Ah, se eu tivesse, não vai abençoar nada. Não serve aqui no restaurante. Não serve aqui no restaurante. Ah não, mas se eu tivesse, eu ia. Eu falei isso um dia para os irmãos. Uma meia dúzia de irmãos falaram assim para mim: nós vamos fazer, pastor, a gente quer fazer um jejum, a gente quer se levantar. Os irmãozinhos tudo barrigudinho. Eu falei: irmão, fazer jejum tem que primeiro, antes de querer vencer o diabo, principado, potestade, tem que vencer o pedaço de bolo de chocolate, tem que vencer a fatia de melancia, tem que vencer o pão de sal. E aí não é uma crítica, não, é uma observação para a gente entender que a gente às vezes vive guerras que a gente está muito longe daquilo que a gente pode travar. A Bíblia fala que Deus, ele não exige de nós sacrifício, Deus exige de nós obediência. Quando Samuel chegou diante de Saul e falou para ele, Samuel falou para ele: obediência eu quero, Saul, e não sacrifício. Eu quero que você me obedeça, eu quero que você faça aquilo que está nos meus estatutos e mandamentos, porque quem não honra o Senhor com aquilo que já tem, jamais vai poder honrar o Senhor com aquilo que Ele vai dar, nunca. Por isso que a Bíblia fala que Davi era o coração de Deus lá nas colinas, quando a coisa de mais valor que ele tinha era uma harpa, e ele disse: o que eu posso fazer para agradar o Senhor? E aí Salomão então constrói o templo, e ele fala assim: hoje se cumpre uma promessa. O Senhor disse que o trono do meu pai seria eterno, e que o descendente dele construiria um templo para o Senhor. E ele constrói um templo faraônico, uma coisa absurda. E quando Jesus vem, Jesus diz: em verdade, verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Meu irmão, muito ouro, uma coisa faraônica, absurda, que você olha assim, como é que isso vai ser destruído? Porque eles não tinham máquinas pneumáticas da época, não haviam retroescavadeiras. E a Bíblia diz que quando o templo ele começou a pegar fogo, todo aquele ouro se derreteu, e ele começou a descer pelo piso, e entre uma pedra e outra o ouro líquido começou a descer terra abaixo. E quando vieram saquear o templo, eles levantaram tudo, derrubaram tudo, e pegaram as pedras que eram o piso do templo, eles levantaram para retirar o ouro. E cumpriu-se a palavra do Senhor, que não ficaria pedra sobre pedra. Porque quando Deus delibera uma palavra, já está tudo pronto, porque Ele tem um controle de tudo. Eu quero dizer para você que está aqui, o seu futuro está pronto, Ele está esperando por você. Se você entender hoje que não são os atalhos que vão te levar para lá, que não são as ofertas fáceis que vão fazer com que você chegue lá, mas e sim ser fiel ao Senhor, mesmo que tudo diga que não, mesmo que tudo seja contrário, mesmo que diante de situações, calúnias sejam levantadas diante de você, você seja humilhado, você seja colocado num calabouço como José. Mas ei, mesmo que você não entenda, mesmo que você não esteja vendo, a Bíblia fala que nós fomos chamados para andar segundo fé e não vista. Deus nunca perdeu o controle quando você perdeu o controle. O céu ele não entra em crise quando a terra entra em crise. Deus ele não se abala quando você se abala. Você vê caos, Deus vê oportunidade. Deus usa o que tem. A mesma coisa que ele disse, o profeta disse para aquela mulher viúva, ele perguntou: o que você tem? Aí Deus pergunta para você hoje: o que você tem? Se coloque de pé, pergunte para a pessoa que está do seu lado: o que você tem? Pode subir o ministério de louvor. Eu decidi sonhar os sonhos de Deus. Fábio está aqui, ó, Fabão aqui, meu amigo lá, sabe o trabalho que eu tinha, o salário que eu tinha, e eu abri mão de tudo. Sabe quando você chega diante
de um lugar que é muito incerto para você, porque você não sabe o que vai acontecer. E aí eu falei, eu vou ou não vou, cara, porque tem conta para pagar, porque eu abri mão para ganhar menos. Você entende o que é isso? É a matemática do céu, é ilógica, é para ganhar menos. Por quê? Porque quem confia em Deus está nas melhores mãos que pode estar. E eu falei, Senhor, mas não tem piso. E você sabe o que ele disse para mim? Quando eu falei isso para ele, ele não falou nada. E é aí que a gente fica com dúvida, mas se, e aí o se entra, se mamãe fosse virgem eu não nascia. É nesse momento que você tem que botar o pé, mesmo sem ver alguma plataforma, na certeza de que Deus é Deus e vai segurar você na mão dele. Eu tenho vivido um tempo da bondade do Senhor. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de ter a oportunidade de mudar a vida das pessoas. Essa semana eu fiz uns 12 gabinetes, e especificamente uns 5, 6 gabinetes. Quando as pessoas saíram da sala, elas disseram: como foi bom estar aqui. E você ter a capacidade de entender que você tem sido um instrumento de Deus para mudar as pessoas, para acionar destinos das pessoas, para impulsionar as pessoas para os propósitos, para os sonhos de Deus, isso não tem preço. Você ter a capacidade de fazer as pessoas se apaixonarem pela vida, pelo belo e pelos sonhos de Deus. Eu quero convidar você que veio aqui nessa noite, talvez sem expectativas do que iria ser ministrado. É um convite específico, e é para quem quer tomar uma atitude diante de Deus. É para quem está preocupado porque os sonhos, eles são reais, as promessas já foram deliberadas, mas tudo que vê é contrariedade. Sabe, José, quando foi prometido a ele que os irmãos se prostrariam diante dele, que o pai e a mãe se prostrariam diante dele, e quando ele viu aonde ele estava numa cisterna. Depois ele estava num calabouço. Talvez você não esteja na cisterna nas fases da vida de José, mas talvez você esteja num calabouço, quando você achou que estava melhorando um pouquinho, aí que piorou. Mas eu quero dizer para você que não é um fim, não acabou. Porque quando um homem coloca um ponto, Deus apaga, bota uma vírgula e diz: a última palavra é minha. Eu é que sei os planos e projetos que tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, diz o Senhor. É o Senhor que adestra as nossas mãos para a guerra, para a batalha. Talvez esse momento, essa fase da sua vida, ela sirva para que você pare e para que você comece a afiar as armas, comece a municiar as coisas que precisam ser acertadas na sua vida,